Vamos esperar o pessoal entrar, porque tivemos que sair. Oi, é o Luciano, meu grande amigo Luciano Macri. Eu acho que está travando porque você não está falando aqui, hein? Eu aceitei o doutor André e o doutor Leandro. Aí, Ô Bertini, agora voltou. isso, eu acho que voltou. Sabe o que acontece? A prosa criminal, ele é um bebê. Ele está nascendo. E quando a gente nasce, a gente tem que aprender a andar, aprender a falar, né? Aprender a discutir. Então, esses problemas acontecem. Eu peço desculpa a vocês, perdão, Imagina. mas esses problemas vão acontecer ao longo do tempo e até que a gente não mais tenha esse tipo de problema. Me perdoa. Sabe o que acontece, Robson? Existe uma pesquisa realizada, lógico que toda pesquisa é polêmica também, mas que os nascidos até 1995 não são inseridos no mundo digital. Somente os nascidos de 95 para frente é que seriam inseridos no mundo digital. Eu, como sou mais velho que vocês, então não estou inserido nesse mundo digital. Então, quando você fala de erro, de desculpas, esse tipo de coisa, isso não me soa nem um pouco oportuno, porque eu tenho que pedir desculpas, tendo em vista aí a minha ignorância de geração, não é? Nós estamos aprendendo. Vocês, né, com certeza, estão um pouco mais avançados do que eu também nisso, mas eu sou um pouco mais velho que vocês, então por isso eu estou fora dessa geração. O André, o André é um bebê, né? O André. Você nasceu em 98, André, mais ou menos? Quase, 2001. Então já está totalmente inserido, o Robson, na revolução tecnológica. Tá? É nada, mas o Bertini, ele quis ser educado com a gente, mas a gente jogou Atari, a gente jogou Mega Drive, a gente não é tão novo assim também, não. E agora é Instagram, é tanta coisa, né? Você sabe que às vezes eu vou falar assim, porque eu postei lá e começo no YouTube, no Instagram, são tantas redes, né? Mas ótimo. Olha, a fala me permite, Robson, mas a fala do nosso amigo Dr. André Valim, sempre muito oportuno e sempre muito carregado de muita técnica, muitas informações, sobretudo históricas, né? O André, só pegando um gancho, esses dias eu estava refletindo do ponto de vista filosófico, né, de filosofia do direito, a respeito dessa situação. Nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial, nós já tivemos várias guerras, alguns chamam de microguerras, outros chamam de conflitos, e chegou-se um tempo em que se refletiu se o mundo efetivamente, depois da Segunda Guerra Mundial, Escola de Frankfurt, etc., se nós efetivamente teríamos guerras depois de todas aquelas atrocidades, se o constitucionalismo não exerceria o seu papel no mundo jurídico, se os direitos humanos não seriam efetivamente enraizados na sociedade. E posso estar fazendo aqui uma análise um pouco pessimista, mas eu sinto que essa visão falhou um pouco. Lógico que nós tivemos muitos avanços no constitucionalismo, tivemos muitos avanços nas estruturas internacionais de direitos humanos, por óbvio. No entanto, quando você vê um conflito armado desse, me permite até um pouco de simplismo na minha fala, mas bem no caminho do que o André disse, quantos civis sendo mortos, crianças, é inevitável que nós reflitamos onde nós, do direito, ou mesmo da filosofia, da sociologia, a própria humanidade, ela erra.
não é? Onde os pactos, me parecem, que chegam a um determinado momento, nós temos um avanço do direito internacional, da chamada globalização do direito, as constituições anteriores da Segunda Guerra Mundial, elas tinham muito aquela ideia de primeiro eu defendo o Estado, depois a dignidade humana. A grande maioria das constituições hoje iniciam com direitos fundamentais, os grandes tratados internacionais sobre matéria de direitos humanos, e aí nós encontramos, né, André, Robson, o professor Roberto acabou de entrar aqui também, nós encontramos um conflito esse que até o presente momento, e aí o professor André disse muito bem, conflito ou guerra, mas seja conflito, seja guerra, que até o presente momento, não saiu da esfera, por enquanto, no aspecto bélico, né? Lógico, no aspecto econômico, humano, isso daí já feriu, de certa forma, o mundo todo. Mas a depender daquilo que pode acontecer nessa guerra, que eu chamo de guerra, com todo respeito àqueles que entendem como um conflito, eu chamo de guerra entre Rússia e Ucrânia, isso pode sim deflagrar uma terceira guerra mundial. Nós sabemos que alguns especialistas dizem isso é impossível, não, isso daí não vai sair daquela localidade. Eu não tenho tanta certeza assim, por alguns instrumentos que eu vejo. E aí, a questão que eu lanço é justamente essa, professor Roberto, grande filósofo do direito também, onde a filosofia, onde o direito, onde os direitos humanos não conseguiram chegar. Me parece que é uma derrocada daquilo que foi construído na filosofia, na sociologia e no direito, pós-Segunda Guerra Mundial, que agora nós estamos analisando de uma certa forma, repito, me desculpem o pessimismo, mas uma derrocada de todos esses instrumentos, internos, constitucionais, como externos em tratados internacionais. Vocês enxergam também dessa forma, ou é um pouco uma análise premeditada minha, uma análise um pouco superficial do direito internacional e constitucional? Doutor Roberto, seja bem-vindo, viu, doutor? Eu estava ansioso aguardando Vossa Excelência, com tamanha sabedoria aqui. Eu tô cada momento que passa, que eu vejo esses dois monstros do direito aqui falar, eu estou ficando sem jeito. Então, ainda bem que você entrou para me ajudar. Seja bem-vindo. Pelo amor de Deus. Agradecer mais uma vez o convite, agradecer a participação do professor Leandro Bertini, que é um amigo de longa data e é uma autoridade excepcional e ímpar nesse assunto. Tá? Pedir desculpa pelo atraso de entrar aqui, é só nesse momento, acabei de chegar e me instalei, mas eu peguei o final aqui, a provocação do Dr. Leandro sobre o pessimismo, né, sobre essa guerra. Eu creio também há a possibilidade concreta dessa movimentação Rússia-Ucrânia ela se espraiar, porque ela ficou um mau exemplo. A promessa do liberalismo, professor Leandro, falhou, né? O iluminismo falou que a razão, a ciência iria salvar a humanidade. A razão e a ciência fez com que a humanidade experimentasse as maiores atrocidades em nome da ciência, em nome da razão, e em nome do liberalismo, nós chamamos do liberalismo econômico. Sabemos que se fala de direitos humanos, na verdade, é direitos humanos para quem tem melhor condição de ser humano. O resto não tem tratamento humano. Lembrando aquela frase na leitura do Platão Trasímaco, né? Quando diria que onde está a verdade? Quem é que deve mandar? Numa situação qualquer, num empate. E aí Sócrates, dialogando com Trasímaco falou, né? A verdade e a lei, ela deve estar do lado do mais forte. É o mais forte que manda. Vimos exemplos como esse em Guantánamo, vimos exemplos como esse ao longo da história, sem nos delongar e sem fugir do foco aqui, que é a Ucrânia. Então, o que está havendo naquela situação, ao meu singelo ver, é uma reprodução do que se faz há muito tempo. Esse sistema político e econômico que nós vivemos a título mundial é uma grande farsa. Vivemos a era das globalizações, né, de mercados comuns, e depois os mercados comuns se dissolveram. O fator econômico ele vai prevalecer em relação a isso. Né? Então, quando se diz de humanidade, não, humanidade
é uma piada. A humanidade é um projeto de vir a ser. Estamos falhando e muito. Ainda bem que há muita resistência nesse sentido. Né? É o que eu vejo. Então, esse que aconteceu na Ucrânia, na Rússia, é um repeteco de uma antiga fórmula que demonstrou que essa forma de economia, de globalização, ela falhou desde a Primeira Guerra Mundial. São desdobramentos ainda daquele tempo. Né? Eu tive um professor na faculdade que falava: olha, hoje, 50 anos depois, eu posso tentar falar alguma coisa sobre o que foi a Segunda Guerra, em que ficou aparentemente claro quem era o bonzinho, quem era o malvado na história, né? E hoje, quem que é o malvado da história? E jogaria até uma provocação para o professor Leandro, gostaria que o professor André também, se ele puder nos responder, não sei se ele vai estar mais tarde com a gente, e é uma provocação, por favor, entendam que é uma provocação, né? Até onde a Ucrânia pisou na bola em ter cedido para a OTAN? Qual a finalidade da OTAN hoje? Longe de justificar qualquer invasão da Rússia na Ucrânia, mas absolutamente longe disso. Isso é uma coisa bárbara. O pior da humanidade está na guerra. É o máximo da alienação do ser humano está numa guerra, está naquilo que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Mas até onde a Ucrânia colaborou para isso? Ela colaborou para isso? Aí eu passo a bola para os colegas aí. Vamos lá, olha, me permite. Ou, doutor Bertini. Imagina, fica à vontade, doutor Robson. Só me permite fazer uma análise preliminar para depois passar para uma autoridade no assunto, né? Para quem efetivamente sabe das coisas, que é o professor André Valim. Você, Roberto, estabeleceu algo muito relevante como filósofo que aprofunda muito as questões e fala de uma forma muito, muito fácil em relação a isso, né? Em toda guerra, sempre existe a tentativa dos porquês. Toda ela. Quem veio primeiro? Quem fez o detalhe errado? E sempre toda guerra tem as guerras de narrativas. Sempre. Né? As narrativas, elas sempre ocorrem. Mas essas guerras de narrativas, creio que não excluam efetivamente os dados objetivos. Na minha opinião, o que a Ucrânia está fazendo com o seu povo é algo que não deveria estar ocorrendo. E me desculpem aqui os doutos que pensam o contrário. Como é possível um país como a Ucrânia, com toda a sua história, e aí todos nós sabemos da história da URSS, sabendo que a Ucrânia é aquela efetiva região de conflito, essa proximidade com a OTAN, e eu nem entro tanto nessa celeuma da proximidade com a OTAN, mas que peso hoje tem a Ucrânia para poder se fazer frente a tudo aquilo que é a Rússia hoje? O presidente hoje da Ucrânia se colocando como um nacionalista de salvador do povo, vendo tantas atrocidades acontecerem. Quem é a Ucrânia próximo à Rússia e vendo hoje a OTAN lavando as mãos em relação a essa situação? Ou a Ucrânia tinha consciência, ou, me desculpem, é muita infantilidade isso, de achar que se a Rússia efetivamente deflagrasse uma guerra, a OTAN entraria para defender, me perdoem, a Ucrânia. O que o presidente ucraniano, com o seu nacionalismo, faz com o povo ucraniano é tão crime de guerra quanto Putin está fazendo na invasão. OTAN e Ucrânia. Bom, nós temos aqui a continuidade da Guerra Fria. Professor André, Roberto, Robson, quantos já escreveram
que a Guerra Fria ela não terminou, ela apenas foi repaginada. E essa Guerra Fria, não só na polaridade que existiu entre Estados Unidos e Rússia, mas várias outras guerras frias, né, no planeta existentes. Aqui poderíamos dar inúmeros exemplos de guerras frias. Eu entendo que uma análise muito acurada e objetiva, o avanço da OTAN nos países do leste europeu, de certa forma, afrontaram sim a Rússia. Ah, mas o Pacto de Varsóvia não existe mais. A OTAN foi feita justamente para que o Pacto de Varsóvia ruísse, ou para fazer frente ao Pacto de Varsóvia. André, o que sobrou do Pacto de Varsóvia? Quais foram os países que sobraram do Pacto de Varsóvia? Tudo foi ruindo. E quem cresceu em tudo isso? A OTAN. Faço minhas palavras do professor e meu amigo Roberto Ribeiro. A guerra é a decadência da humanidade. Nada fundamenta a guerra. De maneira alguma, nada fundamenta a guerra. Mas também nada... Permito só fazer uma observação para concluir seu raciocínio com a pergunta da nossa ex-aluna, agora doutora, Ana Paula Isidoro, que ela perguntou assim, ó, se essa guerra seria essa oportunidade que os Estados Unidos procuravam para romper de vez com toda a globalização e parceria com a Rússia? É por isso que eu iniciei a minha fala dizendo o seguinte: se nós podemos chamar criminosos contra a humanidade, não foi só o Putin. O presidente da Ucrânia é um criminoso também de direitos humanos, porque aquilo que ele está exigindo da sua população é uma verdadeira atrocidade. Talvez não tenha respondido diretamente, mas já ficou subentendido, né? Sim, de fato. De fato, sim. Muito. Doutor André, o que você me diz? O André está com a gente? O Rob, eu não estou vendo o André aqui. O André está logo acima de você, meu cara. Você não está vendo ele, Robertão? Não, estou vendo não. Doutor André. Agora, estou aqui acompanhando André, a bola está com você, descasca aí, filho. Vamos lá, não. Acompanhei a fala do Leandro, achei que a fala do Leandro logo após a minha foi extremamente importante essa reflexão, porque nós chegamos no momento, né, da humanidade, é interessante a gente fazer essa análise olhando para o passado. Nós chegamos em um determinado momento da humanidade em que se achou que a humanidade não poderia ter um avanço maior cientificamente, né? Falou muito bem aí do iluminismo, veio depois o positivismo com a sua cegueira, achava que o mundo estava perfeito e o ser humano não avançaria e não conseguiria maior progresso científico, moral do que aquilo. Aí veio uma Primeira Guerra Mundial no começo do século XX, veio uma Segunda Guerra Mundial, e aí foi o questionamento, o Leandro colocou isso muito bem da escola de Frankfurt, veio o questionamento do que foi feito, né? Afinal de contas, com tanto conhecimento ainda se permitiu, né, conflitos e guerras e tanta mortandade. E eu acredito que a fala do Roberto, que entrou também com uma provocação, foi espetacular nesse sentido. Quer dizer, enquanto nós imaginávamos que tudo ficaria bem ou que as ameaças não se concretizariam, diretamente envolvidos, né, tanto a Ucrânia, quanto a OTAN, quanto a Rússia, quanto a Europa, sabiam dessa possibilidade. E eu acho que a fala do Leandro foi espetacular também nesse sentido. Enquanto a gente discute uma eventual responsabilização da Rússia ou dos dirigentes russos por uma ação, o quanto não se caberia uma responsabilização das autoridades ucranianas por uma omissão? Afinal de contas, né, sabedores do conflito, sabedores da extrema belicosidade geopolítica que existe no ambiente, o quanto isso não foi uma tentativa de enfrentamento, imaginando-se uma eventual retaguarda, tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, que muitas vezes não veio na medida que o país esperava. E aí, justamente, né, com a fala do Roberto, não se justifica uma guerra. Por quê?
que a guerra, ela sempre, ela causa morte, destruição, sofrimento à população civil, ao povo. Quer dizer, ela atinge militares, ela atinge quem está envolvido com a guerra, atinge, mas ela prejudica extremamente quem? A população. E qual que é a população maior prejudicada sempre? A população mais pobre. Essa população que não tem condições de conseguir, muitas vezes, buscar um refúgio em outro lugar, buscar um asilo, buscar muitas vezes uma proteção, uma proteção que eu falo, uma proteção material, além de proteção física. É uma coisa que a gente pensa muito, né? O Leandro colocou isso bem. A gente imagina, e aí, para quem todos aqui ou estão nos bancos escolares da faculdade ou passaram pelos bancos da faculdade de Direito, no momento em que a gente inicia o curso de Direito, a gente tem aquela ilusão, né, que nos passam, né? O direito, ele serve para trazer paz à sociedade. E na hora que a gente olha para o direito internacional ele serve para discutir as relações entre as nações e evitar a guerra como um meio de solução de conflito. A gente vê que isso não foi feito. A gente vê que no século XX sempre houveram conflitos regionalizados ou conflitos localizados, né, em determinados locais do mundo. A gente verifica que no século XIX isso foi extremamente recorrente, a gente verifica ainda no século XXI isso ocorrendo. Então a gente vê a guerra na Síria, a gente vê os conflitos no Iêmen, a gente vê agora a guerra na Ucrânia, verifica essa mesma situação. Quer dizer, o quanto essas organizações internacionais, vamos imaginar a OTAN aí, como uma organização internacional de caráter militar, quanto essas organizações internacionais servem realmente para a manutenção da paz, para a manutenção, né, de que os países não utilizem suas armas, mantenham guardados seus tanques, as suas ogivas nucleares, as suas balas, seus aviões. O quanto essas organizações dos países, e a gente vê a tarefa que a ONU está tentando fazer, e aí essa tarefa talvez não está atrasada. Quer dizer, o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral da ONU, reunida nessas 2 semanas, mas o quanto essa resposta ela é uma resposta efetiva. Quer dizer, essa função é apenas para que a imprensa mundial possa ver que está sendo feita alguma coisa, vamos utilizar aquele termo entre aspas, para inglês ver, né? É apenas para que a sociedade internacional veja que alguma coisa está tentando ser feita, ou isso, na verdade, é apenas uma teatro também, que faz parte do conflito geopolítico, e as próprias organizações internacionais têm esse interesse, né? A OTAN e as outras organizações que haja o conflito, porque se não houver o conflito, não há a própria razão de existência dela. Então é uma coisa assim delicada. Eu compartilho, né? Eu tento ser otimista e ter boas esperanças, ter uma perspectiva boa, mas conforme falaram meus colegas, falaram muito bem. Quer dizer, o quanto isso não pode redundar com um conflito de âmbito local para regional e mundial, né? Quer dizer, as questões relacionadas às minas nucleares, aos países que não querem ingressar na guerra, mas que servem como uma forma de envio de tanques, de envio de armas, envio de aviões. Quer dizer, o quanto está sendo mobilizado para ajudar a população civil, e o quanto está sendo mobilizado para que essa guerra apenas continue, né? Independente de quem venha a sair vitorioso aí, Rússia ou Ucrânia. Quer dizer, países, ao invés de se discutir formas de tentar estabilizar e romper com essa guerra, muitas vezes a ideia dos países é as sanções econômicas, as sanções políticas, o auxílio militar, mas sem pensar muitas vezes em quem? Na própria população que está sendo sofrendo. André, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui para quem entende, né? Vamos imaginar que o Putin e seus generais sejam, então, levados a uma corte por alguma violação ao Tribunal Penal Internacional. Né, algum crime de guerra, fala-se bastante, eu não tenho muito conhecimento, né, nessa área, então você pode me ajudar nisso. E se ele falar, eu não vou me submeter ao Tribunal Penal Internacional, venham aqui e me busquem. Evidente que isso não vai acontecer. O que acontece com a Rússia? A Rússia não, o que acontece com o Putin? O que acontece com os generais deles, né? E se forem acusados, tiver alguma formalização a respeito dessas violações, o que vai acontecer com eles? Essa é uma dúvida minha. Bom, excelente.
Antes, queria agradecer e dizer que o Paulo Yunes acabou de entrar, meu grande amigo, também um dos autores aqui do Prosa Criminal. Muito obrigado pela sua presença, viu, Paulo? Doutor André. Faço as suas palavras a minha, o Paulo Yunes, né, Dr. Paulo Yunes. Eu tenho muito carinho, né? Trabalhamos juntos na Unip durante alguns anos. E é um dos colaboradores aí desse canal. Roberto, você fez uma pergunta que é extremamente delicada, extremamente picante, né? Dizer assim, imaginando-se, né, o Tribunal Penal Internacional hoje, ele é configurado, né, se não me falha a memória, de uma vez que eu estudei, eram 123 países que tinham feito a adesão e assinatura, né, do Estatuto de Roma, né? Ou seja, os países se submetiam à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Está travando. Está travando o Brasil... demais, André. Você dá uma olhada na sua internet aí, porque está travando. Vou mudar está travando. Melhorou? Melhorou. Está travando? Vamos lá. A última vez que eu olhei, o Tribunal Penal Internacional, né, a Corte de Haia, ela tinha 123 países, né, nesses 20 anos de existência, que iniciou em 2002, nesses 20 anos de existência, 123 países aderiram. Então, assinaram o Estatuto de Roma, ratificaram, no caso do Brasil, em 2002 mesmo, através de um decreto, e estão submetidos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, o Brasil é um dos países que, vamos imaginar que o Putin seja brasileiro. Vamos imaginar que surge um Putin brasileiro. Ele pratica ações, né, que se enquadram, tipificadas no Estatuto de Roma. O Brasil, pelo fato de ter aderido, o Brasil está sujeito à jurisdição, o Brasil, ele serve, né, vamos dizer que ele é obrigado, né, perante normas internacionais, a fazer a entrega desse Putin brasileiro para julgamento no Tribunal Penal Internacional. E o Estatuto de Roma, ele até prevê que isso não é nem extradição, né? Porque o Brasil tem a questão relacionada à proibição de extradição de brasileiros natos, né? O Estatuto de Roma, ele coloca que isso se chama surrender, em termo inglês, né? Ou remisse, né? Na verdade, o termo jurídico internacional é entrega. O país, ele pega o seu nacional, ele pega aquela pessoa que está sendo acusada de um crime de guerra, um crime contra a humanidade, ele entrega essa pessoa para julgamento perante o Tribunal Penal Internacional. Só que isso, né, nós falamos de um país que fez adesão ao Tribunal Penal Internacional, como é o caso do Brasil. Mas e a Rússia? A Rússia não fez adesão ao Tribunal Penal Internacional. Aí entra no âmbito do direito internacional aquela discussão de que um país é obrigado pelos tratados internacionais, mediante a sua manifestação, mediante a sua adesão, né, e isso faz parte da teoria subjetivista, né, o país ele tem que manifestar vontade de ingressar perante, né, de se responsabilizar perante um tratado internacional. Versus, né, uma outra teoria, que é a teoria dos objetivistas. A teoria dos objetivistas, ele fala que um país, mesmo se ele não aderir a um tratado internacional, ele é obrigado a cumprir esse tratado, principalmente quando esse tratado envolver direitos relacionados à própria sociedade internacional. Então, nós temos primeiramente uma discussão aí. Primeiro, se a Rússia deveria ou não, né, se submeter. Ela não assinou o tratado, então, de um modo direto, ela não se submete. O Putin não se submeteria. Mas discute-se, né, pelo fato dele praticar ações, e no caso o Estatuto de Roma, ele ser um tratado internacional que rege a sociedade internacional, ele teria, né, a previsão de normas erga omnes, aquilo que a gente aprende no processo civil, doutor Leandro, ali no processo coletivo, né, seriam normas internacionais erga omnes. Então, elas valeriam para todos os países da sociedade internacional, mesmo o país não tendo aderido. Aí é uma questão complexa, como, por exemplo, um governante, vamos imaginar um exemplo aí, nosso exemplo aqui do Putin, né? Vladimir Putin se submeteria. Caso a Rússia não entregasse essa pessoa para julgamento perante o Tribunal Penal Internacional, possivelmente nós teríamos que haver aí discussões diplomáticas para que isso ocorresse, ou, por acaso, o Putin, né, saísse da proteção da soberania russa, por acaso ele ingressasse em outro país, ele poderia, esse país, principalmente sendo um país que faz parte da Tribunal de Haia, da Corte Penal, poderia pegar essa pessoa e aí fazer a entrega para o Tribunal Penal Internacional.
Então seriam essas possibilidades, ou a Rússia entrega espontaneamente, e vamos imaginar na hipótese do Dr. Leandro, vamos imaginar que o próprio presidente Zelensky, presidente da Ucrânia, seja responsabilizado aí, né, por eventuais omissões. Aí a gente teria que aprofundar um pouco mais a discussão da incidência típico-normativa penal, né, em caso de omissão do Estatuto de Roma. Vamos imaginar que o presidente da Ucrânia também se enquadrasse nisso, né? Teria que haver espontaneamente a entrega do país, do seu nacional, para julgamento, ou essa pessoa teria que, saindo da soberania, saindo do espaço de proteção desse país, recusa a entregá-lo, ingressar no território de um outro Estado, esse outro Estado fazer a captura, né, e entregar a outro país. Isso no âmbito internacional existe um termo, né, que é o sequestro internacional ou abdução internacional. Também seria uma possibilidade, que ocorre, né, já nós temos exemplos históricos disso, que é quando um país, ou os agentes de segurança de um país, por exemplo, ingressam de forma furtiva, ingressam de forma escondida em um outro país, pega aquela pessoa que eles têm interesse, atravessam a fronteira e ingressam no país de onde eles vieram, né? E nós temos exemplo histórico aí de casos de, isso também é chamado de abdução internacional. Vamos imaginar que algum país signatário do Tribunal Penal aí de Haia, né, da Corte Penal, algum país tem contato com esse governante, pega esse governante e entrega, ou ele está em território brasileiro e o Brasil pega esse estrangeiro e entrega para a jurisdição. Aí vem a pergunta, mas André, e se a Rússia não se submetesse? E se ele jamais saísse do seu país, né, jamais saísse da Rússia? O que ocorreria com esse julgamento? Essa é a questão, possivelmente não haveria julgamento. Aí é uma questão da falha, né, e da não força da questão relacionada ao direito internacional. Quando você precisa de medidas coercitivas, você não tem como fazê-lo. Você não tem uma autoridade policial, você não tem uma autoridade judicial, você não tem uma autoridade executiva para fazer cumprir aquela decisão, aquele pedido, por exemplo, de extradição, de entrega, né, ou de julgamento. O André, inclusive, só fazendo coro aí a essas discussões. Doutor Leandro, se me permite, tem uma pergunta do Igor. Ah, fica à vontade. Assim, ó, como pode ser vista a afirmação de soberania do Japão em ilhas até então disputadas com a Rússia no dia de hoje? E uma outra pergunta que é para você, doutor Leandro. Quando nós conversamos pela primeira vez, o doutor me falou sobre a confusão que está se fazendo em falar em Haia ou o Tribunal Penal Internacional. Eu queria que você discorresse sobre esse tema, como nós falamos aquele dia. Perfeito, perfeito. Obrigado pela pergunta, Robson. Eu tenho visto realmente essa confusão, inclusive nos meios de comunicação, né? Os noticiários, eles estão efetivamente, não digo que propositalmente, confundindo a mente das pessoas, mas talvez é uma confusão feita pelos próprios jornalistas. Nós temos a Corte Internacional de Justiça. Corte Internacional de Justiça, como o André disse bem no início, ela não tem a competência para julgar individualmente a pessoa. Ela faz a análise do Estado russo. Então, por óbvio, quem julga essa Corte Internacional de Justiça está atrelada à ideia do complexo ONU, e quem faz, por óbvio que a Rússia faz parte, poderia, sim, a Rússia, enquanto Estado membro, ser julgada. Isso realmente, a Rússia, inclusive, já teve representações nessa Corte Internacional de Justiça. Toda a celeuma que o professor André Valim está nos trazendo está relacionada ao Tribunal Penal Internacional, que é o julgamento do indivíduo Putin. E aí sim que todas as discussões surgem. Uma vez que, na Corte Internacional de Justiça, não há dúvida alguma que a Rússia pode ser julgada, porque a Rússia faz parte de todo o complexo ONU, com certeza. Agora, no Tribunal Penal Internacional, onde se analisa a conduta criminosa do indivíduo
aí toda essa celeuma que o professor André Valim está dizendo. E sempre com muita propriedade ele nos colocou as divergências, inclusive doutrinárias existentes. Eu estava lendo uns textos a respeito disso, inclusive da brasileira. Nós tivemos uma brasileira que já fez parte do Tribunal Penal Internacional, né, a doutora Silvia Steiner, em que ela dizia o seguinte, que a posição dela é de que seria possível, sim, que se punisse, e aí lógico que a pergunta estava relacionada diretamente à Rússia, tá, o Putin no caso, seria possível que ele fosse sim punido, ainda que nem Rússia e nem Ucrânia fizessem parte do Tribunal Penal Internacional, fossem signatários do Tribunal Penal Internacional. E vários argumentos surgem, faço coro ao argumento que o André estabeleceu do efeito erga omnes. Um outro detalhe relevante que alguns suscitam, e eu acho extremamente pertinente isso, é o seguinte: os crimes julgados no Tribunal Penal Internacional podem levar em consideração aqueles cometidos contra nacionais de países que fazem parte do TPI. Então, se um brasileiro, por exemplo, ele é morto por conta de uma invasão da Rússia na Ucrânia, seria possível julgar o Putin porque matou um brasileiro. Estou falando aqui de uma forma mais fácil, porque eu sei que o assunto é complexo. Poderia sim julgar, mas a Rússia não... Mas houve a morte de um civil brasileiro, Brasil esse que é signatário. Lógico, gente, que esse assunto é extremamente polêmico. Já vi alguns professores de direito internacional dizendo que isso seria um malabarismo jurídico para poder responsabilizar individualmente o Putin. Um outro detalhe, e acredito que eu posso jogar aí para os doutores, Dr. Robson, Dr. André Valim, professor de todos nós, Dr. Roberto Ribeiro também, aquele que você percebeu, Robson, que toda vez que o Roberto fala alguma coisa, a gente sempre aprende? Mesmo quando ele está brincando, ele pode estar tomando, fala alguma coisa, você está aprendendo. Você percebeu isso ou não? Rapaz, o Roberto de boca fechada eu aprendo. Só o Pois é. Principalmente de boca fechada, agora falou tudo. Mas uma questão relevante que tem sido muito debatida. Se a Ucrânia ela for signatária nesse momento do Tribunal Penal Internacional, já começa a pergunta meio complicada. No meio de uma guerra, eu vou lá e assino um documento, aprovo no Congresso, para que efetivamente... Enfim, tá? Não vamos nem colocar as questões práticas disso. Mas se a Ucrânia hoje fizesse parte do Tribunal Penal Internacional, seria possível existir uma competência do tribunal retroativa? Há quem defenda que sim, por conta do caráter universal dos direitos humanos, mas eu gostaria de ouvir aí os doutos também a respeito disso. Já que estamos numa prosa, né? O doutor André, que é o especialista em direito internacional. Aliás, eu gostaria até de ouvir a opinião do Roberto. Eu só vou pedir a licença para vocês para fazer o seguinte. A fala do Leandro foi tão boa, que eu vou fazer um recurso adesivo na fala dele. Só vou falar rapidinho do que ele falou. Foi a pergunta que o Dr. Robson colocou. Muitas vezes a confusão que pode ocorrer para quem nos ouve, para quem vê na imprensa, é por quê? Porque tanto o Tribunal Penal Internacional, que julga crimes de guerra, que julga pessoas, sujeitos, quanto a Corte Internacional de Justiça, elas estão localizadas em Haia, na Holanda. Muitas vezes a confusão é por isso. Porque a Corte Internacional de Justiça, que é o tribunal da ONU, ela tem sede na cidade de Haia, na Holanda. Inclusive o Brasil tem um juiz perante a Corte Internacional de Justiça, que é o Antônio Augusto Cansado Trindade, professor da UNB, referência no mundo de direito internacional. E também na cidade de Haia, na Holanda, nós temos uma outra corte, que, conforme falou o Leandro, é o TPI, é o Tribunal Penal Internacional. Esse não é para julgar estados, esse é para julgar os sujeitos em relação ao eventual crime de guerra, que é o Estatuto de Roma que o criou. Né? Então, só esse recurso adesivo aí, que talvez a confusão muitas vezes é essa, porque na mesma cidade nós temos duas cortes internacionais. Nós temos dois tribunais de jurisdição, né?
em tese, da que a gente aprende na faculdade, na nossa prática de jurisdição internacional, na mesma cidade. O doutor Roberto, a pergunta que provavelmente uma pessoa que gosta muito de ti, assim como nós gostamos, que ela fez. Como pode ser vista a afirmação da soberania do Japão em ilhas até então disputadas com a Rússia, no dia de hoje? Quem fez a pergunta foi uma pessoa muito querida por a gente, tá? Fez a pergunta, eu vi essa parte, e aí eu vou declinar para o doutor André ou doutor Leandro. Minha parte ela é estritamente penal, essa questão de competência eu vou declinar, né? Sem titubear, sem chutar. Vocês entenderam a pergunta, doutor André, doutor Leandro? Vamos ouvir a voz abalizada no assunto. Doutor em Direito, pós-doc, né, em Direito Internacional. Minha opinião aqui... Roberto, você lembra dos gregos? A opinião doxa e episteme, né? A doxa eu acho e tal. Olá. A episteme é o conhecimento abalizado a respeito do assunto, né? Então, a minha opinião aqui seria apenas no campo da doxa. Quem tem opinião fundada no campo da episteme é meu amigo doutor André Valim. Agradeço a palavra, Leandrão. Vou falar de Leandrão porque é um amigo querido. Eu pago aquele café que eu estou prometendo, vai. Eu vou cumprir, vai. Mentira. Questão da pergunta aí do conflito, né? Como que fica a questão de conflito entre duas nações sobre determinadas ilhas, sobre determinados territórios? Excelente pergunta. Qual a resposta? Não sei. É uma questão complexa, porque a gente está falando aí de ilhas, né, de locais fora do espaço territorial de cada um dos entes conflitantes, tanto do Japão quanto da Rússia, e, em tese, né, ambos reivindicam a soberania sobre esses locais e territórios. É uma situação que precisa-se, né, discutir, e isso, dentro do âmbito internacional, cai dentro da possibilidade das diplomacia, cai dentro do âmbito das relações internacionais. Porque se você tem uma disputa, o ideal é que você busque a solução dessa disputa através dos meios pacíficos, né? Nós temos dentro do direito internacional os bons ofícios, por exemplo. Deixa eu ver se a internet é melhor aqui. Ou só o meu que está cortando? Está cortando. Tenta Nós temos, por exemplo, né? Tenta mudar de final, André. É assim, ó. Vamos ver se a gente consegue, vai assim mesmo. Vamos lá. Nós temos, assim, a possibilidade de discussões entre os países ou tabular relações para verificar a possibilidade, né, se um país cede em relação ao outro ou se há uma possibilidade aí de ambos exercerem, né, ainda que de um caráter mais estrito ou não, a soberania sobre essas regiões disputadas. Logicamente que dentro do âmbito aí da diplomacia, das relações internacionais, nós temos questões específicas, nós temos as mediações, nós temos bons ofícios, nós temos outras formas, né, arbitragem internacional, nós temos outras formas de disputas. Justamente por quê? Porque se tem a ideia, né, dentro do âmbito dos tratados, de que a guerra... Antes, durante muitas décadas e muitos séculos, a guerra era uma solução possível, a guerra era a última solução, né? Hoje, né, ainda pelo menos teoricamente, a gente vê que a prática, as organizações internacionais, os países conseguem muito isso, mas teoricamente, os conflitos eles devem ser buscados retirando a guerra como uma possibilidade, retirando justamente o conflito. Por quê? Porque imagine, por exemplo, uma disputa entre Japão e Rússia sobre determinada se por acaso a Rússia resolve fazer um ataque nesses locais, você atenta contra a soberania do Japão, você discute-se aí o poder geopolítico da Rússia. Mas independente disso, quem é afetado? A população. Quem sofre? O povo. Quem é atingido? Os nacionais, os residentes, a população civil. Então, por isso, né, que quando a gente fala de conflitos aí, a gente precisa entrar no âmbito de proteção, que é a proteção internacional dos direitos humanos, né? E isso é muito bonito, teoricamente. Só que no momento que os países vão realizar essa prática, muitas vezes isso não ocorre, né? Ainda o critério da nacionalidade, esse nacionalismo, que foi falado pelo Leandro muito bem antes em relação ao presidente da Ucrânia, acaba imperando. Então, muitas vezes, a preocupação pelo nacionalismo ele é muito maior do que a preocupação pela vida, pela dignidade, pela segurança de outra pessoa. Ainda mais se essa pessoa for um estrangeiro,
for um alienígena, não for um nacional do seu país. Então, ainda que se a gente busque, teoricamente, uma união global, tratados, direitos, na realidade, infelizmente, é outra, né? Na realidade, na hora que a gente vai ver isso, o critério nacionalidade, o critério do outro, atingir o outro, ainda é o critério que mais impera, tanto na diplomacia quanto na geopolítica internacional. André, posso fazer uma pergunta? Fantástica explicação, né? O consenso. Consenso. Quem tem que consentir é o mais fraco, né? Mas eu queria até mudar uma radicalizada e sair um pouco da questão do território, voltar no TPI, uma pergunta que me veio, né? Sem entrar no processo do Saddam Hussein, mas foi morto, né? Quais são as penas do Tribunal Penal Internacional, André? O que pode acarretar para alguém que venha ferir essas normas internacionais no plano criminal? Ótimo. Acho excelente a pergunta. E, aliás, eu vou tentar falar um pouco do seu questionamento, depois eu vou jogar, então, uma pergunta para o doutor Leandro, então. Vamos lá. Se for imaginar, né, vamos, assim, se for analisar no sentido específico, mesmo, a gente acaba ficando até realmente desanimado e um pouco pessimista, né? Porque muitas vezes a gente vê que no conflito são inúmeros existentes no mundo e muitas vezes a preocupação é em determinados setores regionalizados, né? Principalmente quando o conflito envolve a Europa, parece que chama muito mais atenção do mundo do que um conflito na África, né? Um conflito na Ásia. Então isso é uma questão também para a gente refletir. Mas quando a gente fala, vamos pensar estritamente normativo, no direito internacional, dentro do Estatuto de Roma, desses 4 tipos de crime genericamente, porque nós temos as ações de cada um deles, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, nós teríamos, dentro de um procedimento, dentro de um processo criminal internacional, a possibilidade, né, de uma pena, e aí na corte, né, no Estatuto, ele prevê uma pena de até 30 anos, ou, aí depois eu vou jogar a pergunta para o Leandro, que eu quero também refletir um pouco sobre isso, Roberto também, eu queria uma opinião sobre isso. Dentro do Estatuto, a pena para quem comete algum desses crimes pode ser de prisão de até 30 anos. Ou, se eu não me engano, o artigo 34 do Estatuto de Roma, ele coloca que, dependendo da gravidade das ações, é possível que o Tribunal Penal Internacional, que o TPI, condene aquela pessoa, condene aquele sujeito à prisão perpétua. Então, dependendo da gravidade do crime, da gravidade das consequências, e entra muito próximo daquilo que nós temos no nosso direito penal, artigo 59, né? A culpabilidade, os antecedentes históricos, as razões. Essa pena poderia ser de até 30 anos ou até prisão perpétua. E aí a discussão, que aí eu jogo aí a pergunta para o Leandro, para o Roberto, até para o Robson. O Brasil aderiu ao Estatuto de Roma. O Brasil assinou o Estatuto de Roma, está a previsão na Constituição e está dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né? Decreto legislativo, decreto do Poder Executivo, e prevê o Estatuto de Roma a possibilidade da prisão perpétua. Mas a Constituição Federal veda a prisão perpétua. E aí, se por acaso a gente tivesse um Putin brasileiro, um Zelensky, alguém que praticasse crimes contra a humanidade, esse brasileiro poderia, né, ser julgado, é o primeiro questionamento. Segundo, né, talvez mais aí, picante, esse brasileiro poderia ser condenado pelo tribunal, pela Corte Penal Internacional, a uma pena de prisão perpétua, sendo que a Constituição veda essa pena? Será que seria possível? Como que a gente vai fazer um diálogo aí entre direito penal, o direito internacional e o direito constitucional? Como que a gente explicaria isso? Bom, Vai, Robson, eu passo a bola, porque eu já falei demais. Imagina, você é o mestre de todos nós. Vou usar uma palavra que eu, em silêncio, ensino muito mais. Eu adorei a frase. Humildade dele, né, Vou jogar pro Robson, né, porque essa cláusula é massa de analisar. Nós temos brasileiros que vão morrer lá esqueci o nome do país agora. Foi preso por tráfico de drogas, né? Tailândia, né? Tailândia, perfeito, Tailândia, né? Serão mortos
né? Mas aí é uma situação que aconteceu na Tailândia. O Brasil não tem nenhum tratado com a Tailândia. Agora, em relação ao Tribunal Penal Internacional, como é que fica? Ele declina. Então, o que ele prometeu politicamente não é uma promessa de palavra, né? O que está em nossa ordem pode ser executado por um tribunal que ele mesmo diz que está submisso à sua jurisdição. Perfeito. Aqui no direito brasileiro, vamos assim dizer, a gente sabe que não. Prisão perpétua, isso aí é impossível. Não existe. Em 30 anos até aumentou o tempo de pena, né? Você pode cumprir mais. Era máximo 30 anos, porque o brasileiro vive até os 50. Então, se ele cometeu um crime com 18, 30 anos preso, quer dizer, daqui 2 anos ele já ia morrer. Né? E hoje a expectativa é outra, então a lei foi mudada para aumentar essa quantidade de pena. E sob jurisdição constitucional, se o Brasil vai cumprir, quer dizer, vai deixar um nacional sofrer uma prisão perpétua, sendo que o nacional não pode sofrer prisão perpétua, eu passo a bola para o nosso Romário do direito constitucional, professor Leandro. Só se for dos livros, né? Porque está longe de ser dos campos, e nem isso, né? Eu brinquei esse dia que eu estou parecendo a capivara da represa lá, sabe? De tão gordo. E você fala Romário, né? Você não pode ter uma comparação mais adequada, mestre? Você está querendo... O artilheiro. É que você passa a bola, faz o gol. Quem que faz a bola, né? Quem que faz a bola? Quem que faz o gol? É o Romário. Gente, é o seguinte, brincadeiras à parte, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito disso em algumas oportunidades, tá? Talvez não de uma forma pontual como essa que o André colocou, mas o Supremo já teve a oportunidade de se manifestar em alguns pontos a respeito disso. E o Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, tem inclusive votos a respeito disso, o grande ministro Celso de Mello, né, um dos maiores constitucionalistas que o Supremo já teve. Nesse choque entre tratados internacionais, e aqui eu vou colocar tratados internacionais de direitos humanos e a Constituição Federal, que também traz a sua Carta de Direitos Humanos, que são os nossos direitos fundamentais, é sempre necessário analisar aquilo que é mais benéfico para a pessoa. O que mais respeita o direito humano. Então, se o direito externo respeitar mais o direito humano, é ele que será aplicado. Se o direito interno respeitar mais o direito humano, é ele que vai ser aplicado. Lógico que existem discussões a respeito disso, no entanto, fico com essa posição do Supremo Tribunal Federal, que, claro, pode ser modificada, nós sabemos a qualquer momento, mas existem precedentes, sim, que nesse choque eu levo em consideração aquilo que mais respeita o direito humano. Até a Fran colocou aqui, né, o famoso indúbio pro homine, é isso mesmo. Perfeito. É a jurisprudência do Supremo. Tá vendo? Ela fica em cima de mim para ver se eu estou falando as palavras corretas, né? Você viu os termos? Pois é. Áudio, Robson. Mas está certo, a patroa tem que ficar em cima mesmo. Você viu, né, Robson? É de uma cultura tão grande quanto a sua, diga-se de passagem. Ô, Robson, é Dia das Mulheres. É maior, é muito maior, é muito maior. Senão eu apanho aqui, né? Perfeito, tá certo. Mas, ô, Robson, acho que no nosso horário, né, já de 6h16, eu tenho até que... eu acho que nós vamos cair já. Eu queria agradecer a todos os participantes e pode ser que nós tenhamos uma próxima oportunidade para falar novamente com vocês, viu? Que eu acho que nós não conseguimos pontuar tudo que a gente precisa sobre o direito penal internacional e sobre a guerra na Ucrânia. Mas eu queria agradecer o doutor Leandro, doutor André, pelo esclarecimento, e o sempre mágico, ilustre filósofo, doutor Roberto. Obrigado, Roberto. Vocês são demais, tá?
Um grande abraço a todos e vamos para a próxima do Prosa Criminal. Prosear de novo com vocês e com todos que, de repente, querem também, né? Aqui a gente está para receber as pessoas, receber perguntas pertinentes a direito penal, processo penal e execução penal. Tá? Um abraço a todos. Obrigado, viu, André? Obrigado, doutor Leandro. E Roberto, obrigado mais uma vez. Imagina, hoje foi o dia de aprender, né? Sobre esse tema que a gente não lida no nosso dia a dia. E trouxemos aqui, no Prosa, 2 monstros. O professor Leandro Bertini, o professor André, que são pessoas extremamente gabaritadas para nos elucidar sobre esse tema. Foi um papo gostoso, né? Pegou o esquema de prosa mesmo, é um bate-papo, sem juridiquês, é aberto para todo mundo aprender. Dá para ver que esse pequeno tempo de conversa não deu para esgotar 1/6 do que tem para falar, porque as questões estão amarradas umas às outras, né? E a gente foca no tema e dá vontade de ficar falando de tudo, né? Mas o tempo come a todos, diria Cronos, né? E nosso tempo acabou além do limite. Então, agradecer a presença do professor Leandro, meu amigo, professor André. Também é um prazer estar aqui. Mais uma vez, reiterando os cumprimentos a todos que participaram do nosso Prosa Criminal. Logo, logo será outro tema. E fica aberto o convite para um retorno. Lembrando que o professor, o promotor de justiça aposentado, já, o Leles, né, já se prontificou a participar de uma live para a gente discutir algum tema. O professor Evandro, nosso meritíssimo juiz da vara de infância, corregedor dos presídios, Evandro Pelarim, também se prontificou a participar de uma live. Aí seria interessante convidar ele e mais outros colegas que estão aqui para arrebentar de novo, tá bom? Obrigado a todos mais uma vez. Tamo junto. Doutor André. Obrigado, agradeço o convite. Sempre foi uma honra partilhar esse espaço com vocês. Sabe da minha admiração, sabe do meu carinho por todos. E aproveito para, em nome da doutora Fran, que estava com a gente em Fran Cursi, cumprimentar a todas as mulheres, né? E parabéns pelo doutor Leandro. Afinal de contas, se a gente vê o conhecimento do doutor Leandro, talvez muito é do esforço da doutora Fran aí também. Olha só. Então, muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Até uma próxima. Doutor Leandro, obrigado. Eu que agradeço, meus queridos. Eu agradeço, sobretudo, o carinho de vocês e a honra, né? E falo isso... Cortou o som, Leandro. Agora estou. E eu agradeço o carinho de vocês, tá? O André é um grande amigo, o Robson é um grande amigo, o Roberto é um amigo de longa data, e o carinho de vocês, é uma honra para mim estar aqui. Repito que, frente à grandiosidade de vocês, a minha presença aqui, ela só se dá pela caridade mesmo, senão eu não estaria aqui presente. É a amizade de vocês mesmo que me faz estar aqui, e é por isso que eu agradeço. A sua humildade te engrandece. Em nome das mulheres Imagina. da Ucrânia, né? É um outro tema para a gente discutir, falando do aquele deputado babaca lá, né? O Mamãe Falei. Que bola fora. Vai vir para cá. Péssima colocação, que momento horrível, né, de se falar aquilo ali. E a gente pode abrir depois para discutir isso com outro tema, chamar uma advogada, né? Aí fica aberto até a Fran, a doutora Fran quiser falar, e a gente abre um pouco dessa discussão, né? Abrindo o tópico de violência doméstica e as formas mais sutis de violência, para além da violência física, né? E a violência política, como é uma nova categoria que as mulheres são submetidas, né? Então, as formas sensíveis de direito, né? Estão sendo violadas. Então, fica aberto o convite também aí. E só cumprimentar. Foi uma aula. Muito obrigado a todos. Abraço, pessoal. Até mais. Começa. Até a próxima, gente. Valeu.